Êxodo capítulo 12, onde é instituída a Páscoa. Êxodo capítulo 12. Abriram? Amém? Vamos ler do 1 ao 14, um pouquinho extenso, porque nós vamos discorrendo alguma questão sobre essa tipologia. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será por princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras da verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortalidade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Todas as gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Tome o teu assento. Graças a Deus. Muito bem, meu amado, você conhece a história, você conhece esse pano de fundo, você conhece a situação em que Israel estava vivendo, não é mesmo, como escravo no Egito, e a Bíblia diz mesmo de que Deus viu, ouviu e desceu para livrar, não é? Ele ouviu, ele viu e ele desceu para livrar o seu povo. E aqui nós estamos tendo as consequências desse libertar do povo de Israel como escravo do Egito. É o desdobrar no contexto da história, é isso que está acontecendo. Deus, com mão forte, está livrando o seu povo da escravidão do Egito. E aqui, irmãos, nesse capítulo 12, onde é instituída a Páscoa, é o ápice do momento, não é o clímax do momento, o ponto maior, onde Faraó, pelo poderio de Deus, abre a sua mão e realmente liberta o povo. Liberta o povo e consente que o povo saia do Egito. E nessa instituição, a instituição e o ritual da Páscoa, irmãos, ele oferece para nós, cristãos, leitores da Bíblia, estudiosos da Bíblia, um dos maiores estudos, assim, na questão de tipologia. Na tipologia. Um estudo marcante e abençoado com os prenúncios da obra de Cristo,
talvez o maior que se encontra no Antigo Testamento. Nós temos outros, é claro, o dilúvio, a arca, enfim, mas aquele que mais abrange, aquele que é mais completo, aquele que tem mais mínimos detalhes, não é mesmo? Eu penso que a Páscoa ela é o mais forte nesse sentido, o mais amplo, talvez o mais completo, o mais profundo. O profeta messiânico, o profeta Isaías, ele contempla o Messias sofredor como um cordeiro para o abate. Lá em Isaías 53, João Batista, já no Novo Testamento, ele anuncia e ele sauda o Senhor Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Pedro fala de Jesus Cristo como um cordeiro sem mancha e sem mácula, enquanto que o apóstolo João, no livro Apocalipse, no livro escatológico, lá, o último livro da Bíblia, Apocalipse, ele emprega esse título de cordeiro por 28 vezes a Jesus Cristo. Então, é uma mensagem que é muito forte, é muito usada, essa tipologia do cordeiro. Enfim, há muitas imagens típicas da obra sacrificial de Cristo espalhada por todo o Antigo Testamento. Mas eu penso que essa aqui mesmo é a mais forte. A Páscoa estabelece tanto os aspectos de Deus quanto os aspectos da humanidade nessa obra da expiação. Prefigura Cristo, satisfazendo as exigências da deidade, e também nós vemos ele como um substituto para os pecadores eleitos. Dificilmente uma única fase vital da cruz, seja na sua natureza ou em seus resultados abençoados, melhor tipificado do que aqui na Páscoa, na celebração da Páscoa. Então, eu quero chegar no sangue de Jesus, mas para chegar no sangue de Jesus eu não quero dar um salto. Então eu quero discorrer um pouquinho, umas 4, 5, talvez umas 6 coisas, até chegar no sangue de Jesus. E seguindo uma ordem do conteúdo de Êxodo, uma coisa a ser observada é que a Páscoa, ela muda a história da contagem dos dias. Veja que tudo isso como uma tipologia. Ela muda, eles não estavam no mês correto para iniciar um ano. Eles estavam mais ou menos perto da metade do ano. E aí então, Deus diz, olha, essa questão aqui, ela é tão significativa para vocês, ela é tão importante para vocês, que o vosso ano, ele vai iniciar, ele vai mudar. É a mesma coisa que hoje nós estamos aqui em março, abril já, não é mesmo? E nós mudássemos. Não, isso aqui foi tão importante que a partir daqui nós vamos contar uma nova mudança, nós vamos mudar o tempo, uma forma de... Nós vamos voltar. Esse abril vai ser para nós o janeiro do ano. De tão marcante, de tão importante que é essa questão. E é claro que isso tem uma conexão com Jesus Cristo. Nunca se esqueça de que, falando de tipologia, nós temos tanto o tipo como o antítipo, mas nós também temos uma conexão na discrepância, ou seja, com o oposto, uma conexão oposta. Então, aqui na Páscoa, a data de Israel, ela passou a contar novos meses. Daqui para frente, vocês começam a contar, esse vos será como o primeiro mês do ano. Vocês vão contar de novo. De tão importante que é isso. E foi na morte do Cordeiro. Não foi exatamente na morte, foi alguns dias depois, mas foi na celebração desse Cordeiro Pascal que os meses passaram a contar novamente para Israel. Na sua morte. Mas como isso precisa se cumprir como o antítipo, como isso é uma figura de uma mudança de tempo, no Novo Testamento as coisas foram ao oposto. Em vez de ser na morte de Jesus, foi na sua ressurreição, foi no seu nascimento. E você sabe muito bem que nós temos o ano Domini, não é mesmo? Nós temos o ano antes de Cristo e o depois de Cristo. Então isso se cumpre de uma forma linda, de uma forma muito... O ano do mundo, o ano Domini,
E o ano do mundo deu lugar ao ano Domini. O ano que era contado pelos homens, ele deu lugar ao ano Domini, ou ao ano do Senhor. Passou a contar, por exemplo, nós estamos no ano 2017, depois do nascimento de Cristo. Isso já é um sinal grande para a Páscoa, como ele vai mudando, como mudou a história. Agora, não é só isso, há uma outra aplicação, além dessa data que acaba de ser apresentada. A Páscoa não fala apenas de Cristo oferecendo-se a si mesmo como um sacrifício, uma oferta pelo pecado, mas também a apropriação do pecador crente disso mesmo para si mesmo. A morte do Cordeiro olha para o lado de Deus da cruz. A aspersão do sangue fala dessa possessão. Não era simplesmente pegar o sangue e guardar o sangue. O que eu quero dizer é isso aqui. Eu tenho que me apossar disso. Eu preciso me apossar. O sangue correu e tal, do animal estava numa bacia. Mas o sangue do animal num balde, numa bacia, não valia de nada. Eu tinha que me apossar desse sangue. Eu tinha que fazer algo com esse sangue, para que eu fosse envolto nesse significado, para que eu tivesse as benesses desse sangue. E o que eu tinha que fazer? Pegar esse sangue e aplicar nas vergas e nos umbrais da porta da minha casa. Em outras palavras, eu precisava exercer a minha fé, eu precisava crer. O judeu lá naquela época precisava crer. Ele precisava se apossar disso. E isso aqui trazendo para nós, como uma questão de tipo, de tipologia, de exemplo para nós, irmãos, nessa questão da mudança do tempo, a regeneração é a causa e a aplicação da fé do sacrifício de Cristo, é o efeito. O nosso novo nascimento, quando eu tomo posse disso, quando eu tomo pela fé, eu me aposso dessa ressurreição de Cristo na minha vida, a história da minha vida também começa a mudar. Também tem uma mudança. Isso eu aplico para mim. Eu tenho 30 anos desde que eu aceitei esse Jesus. Você está me entendendo? Quando eu aceito, quando eu tomo posse, quando eu me deixo cobrir, quando eu aspiro, quando eu me marco com esse sangue. Eu queria dizer aspergir, mas quando eu faço isso comigo mesmo, como é que é essa expressão? Complicado, não é mesmo? Que na hora assim, não... Eu me auto-pinto com esse sangue. Eu me marco com esse sangue. Autoaspersão. Essa autoaspersão é esse momento, é esse divisor de águas na minha vida. Não adianta nós saber que o sangue está lá. Na verdade, irmãos, num culto de quinta-feira, nós falamos isso, que essa questão do sangue, o sangue de Jesus Cristo verteu na cruz, caiu na terra e, enfim, ele se foi. Isso tudo aqui é uma questão tipológica e que eu devo, espiritual. Quando eu falo do sangue de Jesus Cristo, eu sou lavado no sangue de Jesus Cristo, eu sou coberto com o sangue. Tudo isso aqui são expressões espirituais. Não existe esse sangue. Existem até alguém que diz que existe uma garrafa desse sangue guardada no céu, e aí então eles aspergem quando você... Não. O sangue fala da vida. O sangue fala da vida. A minha vida muda quando eu passo a me esconder na vida desse Jesus. Isso quer dizer, aplicando essa questão dessa mudança do tempo lá com Israel, os anos que eu vivi no domínio do pecado, os anos que eu vivi como inimigo de Deus, eles são apagados. Na verdade, eu tenho 56 anos, eu não me lembro direitinho quando foi que eu aceitei a Jesus, que eu realmente mergulhei. 33 anos eu tinha? Não, 32 eu acho, querida. Então, só esses anos contam. É esses anos que eu realmente estou vivendo. É esses anos que realmente estão marcados. São esses os anos que valem.
no ano em que eu aceitei a Jesus para frente. Porque está escrito, olha aqui, ó. Todos os anos que vivemos antes de nos tornarmos nova criatura em Cristo, eles não são contabilizados em nossa vida. O nosso passado é apagado. Nossos dias não regenerados foram tempo perdido. Foram tempos perdidos. Tudo quanto nos tornamos. Mas quando nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, as coisas velhas passaram e todas as coisas se tornaram novas em Cristo Jesus. Existe sim uma aplicação. Nunca se esqueça que isso é tudo sombra, é tudo tipo que fala aqui na frente. A partir do momento que eu me submeto a esse sangue, a partir do momento que eu me cubro com este sangue, que eu me deixo marcar por esse sangue, a minha vida, a minha história, ela tem um novo início, ela tem um novo rumo, ela tem um novo final também. Amém? Um outro ponto, irmãos, para nós não pular direto para o sangue, falai a toda a congregação dizendo, no 10º dia deste mês tomarão para si cada um cordeiro segundo a casa dos seus pais, para que esse cordeiro fosse imolado, fosse sacrificado no dia 14. O cordeiro tinha que ficar 4 dias separado. Isso aponta, irmãos, de que essa questão do plano de Deus, do plano da salvação, é algo tudo muito bem elaborado. Não existe nada feito às pressas, não existe nada feito assim, não é algo de última hora. Vamos nos preparar tudo certinho. Vamos preparar tudo certinho. Na verdade, irmãos, isso que estava acontecendo aqui já tinha acontecido, porque João Batista diz que no Evangelho de João é dito de que esse cordeiro foi preparado antes da fundação do mundo. Antes que existisse mundo, o cordeiro já estava preparado, o cordeiro já estava determinado. É um plano que nasce na mente, um plano que nasce no coração de Deus. Não existe nada. Cristo foi um cordeiro sem mancha e sem mácula que foi predestinado antes mesmo, desculpe, não é João, é Pedro quem fala isso, antes mesmo da fundação do mundo. Um outro ponto, o vosso cordeiro será sem mancha, versículo 5. Com isto, deve ser comparado lá com Levíticos 21 e 22, e qualquer que oferecer um sacrifício de ofertas pacíficas ao Senhor para cumprir o seu voto, ou uma oferta voluntária, será perfeito para ser aceito. Teria que ser perfeito. O significado moral disso é óbvio. Nada além de um sacrifício perfeito seria aceito por Deus. Não era qualquer coisa. Além de você, sabe, você ter tempo de ir lá, pegar o cordeiro, cevar o cordeiro, colocar o cordeiro separado, preparar esse cordeiro. Você teria tempo de olhar se esse cordeiro não tinha uma mancha, se esse cordeiro não era cego, se esse cordeiro não tinha um defeito. E o sentido disso é óbvio. Nós estamos oferecendo algo a Deus, ao único Deus. Não existe outro Deus, não existe nada acima desse Deus. E o que eu ofereço a Ele, o que Ele aceita de mim, tem que ser algo perfeito. Precisa ser algo perfeito. E isso aqui aponta para o Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo. É claro que não existia um homem perfeito, não existe. Então, ele se encarnou e está lá no Evangelho de João. Aquele que tinha pecado em si mesmo não poderia fazer a expiação pelos pecados. Isso significa certamente que onde queriam encontrar tal sacrifício? Certamente não entre os filhos dos homens. Ninguém, a não ser o Filho de Deus encarnado, nascido sob a lei, lá em Gálatas 4, versículo 4, poderia oferecer um sacrifício a Deus. E nós trabalhamos muito nisso aqui, na questão, nos nossos cultos de quintas-feiras, no culto da Bíblia Aberta. Quando eu venho oferecer algo a Deus, precisa ser o meu melhor. Precisa ser, enfim, algo sem defeito, algo
algo perfeito, o primeiro. Enfim, irmãos, o ponto dessa questão, sem mancha, sem mácula, sem defeito, é a perfeição do nosso sacrifício. O vosso cordeiro será sem mácula, macho de 1 ano. A idade do sacrifício é prescrita nos mínimos detalhes. Como Deus é perfeccionista, devia ser um macho de 1 ano. Isso é, o cordeiro não era para ser demasiado novo, não era para ser um bebê, mas também não era para ser idoso. Era para morrer na plenitude da sua força. Se perguntarmos como isso pode se aplicar a Cristo, nós vamos observar que este particular pode ser plenamente sustentado com uma descrição dele. Pois ele morreu por nós não na sua velhice. Jesus Cristo foi cortado no vigor dos seus dias, com cerca de 33 anos. No vigor dos seus dias. Não jovem, não idoso, no vigor, na força dos seus dias. Isso também aponta para a perfeição da nossa oferta, do cordeiro. Antes de passar para um próximo versículo, eu chamo você a atenção para uma graduação progressiva que existe aqui. No versículo 3, note bem, é um cordeiro. No versículo 4, é o cordeiro. No versículo 5, o nosso cordeiro, o seu cordeiro. Deus falando com Moisés. Então, é uma ordem muito instrutiva e correspondente à apreensão do alargamento da fé. Conforme nós vamos alargando a nossa fé, conforme nós vamos alargando a nossa base Bíblia e a nossa confiança em Deus, ela vai aumentando também. Enquanto o nosso estado não é um estado regenerado, Cristo apareceu a nós nada mais como um cordeiro. Não vimos nele nenhuma beleza que o desejássemos, mas quando o Espírito Santo de Deus nos desperta, quando ele nos desperta do sono da morte, quando ele nos faz ver a nossa condição, quando a palavra desce ao nosso coração, nós podemos ver isso muito bem, nós o vemos como o Cordeiro. Nós percebemos a sua singularidade. Não tem outro. Tem que ser esse Cordeiro. Esse é o Cordeiro. É esse que te ajuda, é esse que nos salva, é esse que nos livra, é esse que nos liberta, é esse que é o meu Salvador. Aí já é o Cordeiro. Aprendemos também que depois, em sua graça soberana, quando nós temos fé para receber a Cristo como nosso Salvador pessoal, então nós chamamos ele de o nosso Cordeiro, o meu Cordeiro, o meu Salvador. Não é mais o Cordeiro, agora ele é meu Cordeiro, ele é o meu Salvador. Amém? E o manterás até o dia 14 do mesmo mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará à tarde. Isso é muito solene. Toda a congregação de Israel mataria o cordeiro. Não que cada indivíduo particular, não é cada uma pessoa mataria o seu cordeiro, não. O chefe de família, que representasse toda a família, imolaria o cordeiro pela família. Mas cada membro daquela família estava representado pelo pai, pelo marido, pelo esposo, pelo chefe daquela família. Isso aponta para quê? Na verdade, irmãos, uma vez eu escutei alguma coisa sobre isso, de que o judeu e tal, e pegou o púlpito e falou de que ele tinha orgulho, de que ele era judeu, que não sei o quê, porque Deus, a salvação vem do judeu, e não sei o quê, aquela coisa toda, se vangloriando porque ele era judeu. Aí ele deu a palavra dele e tal, sentou-se, e aí então um outro pastor, que não era judeu, pegou o púlpito e disse: não se esqueça também de que foi o judeu que matou Jesus. Não vamos nos esquecer desse detalhe muito importante. E é sobre isso, essa questão aqui de que cada chefe de família imolará o seu cordeiro, ele tem a ver com isso. Na verdade, isso aqui está representando, irmãos, para que cada pessoa
o pai de família, o chefe da família, representava a sua esposa e os seus filhos. Era como que se cada membro daquela família estivesse matando o seu cordeiro. Por quê? Porque nós vemos lá essa figura, ela se complementa lá nos evangelhos. Nós podemos ver nos 4 evangelhos o cumprimento disso aqui. Quando Pilatos pergunta para o povo, aí nós dizemos, não, porque foi o judeu que matou. É claro que o povo judeu apoiou. Mas quando Pilatos pergunta, o que eu faço? Eu solto Barrabás ou solto Jesus? Aí o povo gritava, não, solta o Barrabás. E o que eu faço com esse judeu Jesus? Crucifica-o. Crucifica ele. Isso aponta, irmãos, que esse cordeiro que representa Jesus, e isso aponta para a morte de Jesus, Jesus não morreu para o povo judeu. Eu e você estamos representados naquele povo. Jesus morreu pelos teus e pelos meus pecados. Nós matamos Jesus. Nós crucificamos esse Jesus na cruz do Calvário. Foi pelos meus pecados. Ah, porque foi o judeu, porque foi Pilatos. Nada disso, irmão. A história desenvolve sobre esse tema, mas ali tem uma eu estava lá. O meu pecado, a Bíblia deixa isso muito claro. O meu pecado foi lançado sobre os ombros de Jesus. Ele carregou os meus pecados sobre si. Cada pai, cada chefe de família imolará o seu cordeiro. Isso aponta para mim e para você. Para nós. Não é mesmo? Cada um de nós, do mesmo modo, é igualmente verdade que foram os pecados de cada crente em individual que causou a morte do nosso Salvador. Ele levou os nossos pecados sobre o seu corpo na cruz do Calvário. Um outro ponto. E toda a congregação o matará. Observe bem, irmãos. Existem coisinhas que você vai lendo, não é? E às vezes nós passamos por cima de um plural ou de um singular. O matará. Milhares, irmãos, milhares de cordeiros foram mortos naquela noite. Mas Deus, quando fala com Moisés, nesse contexto desse cordeiro, nunca usa o plural. Sempre o singular. O matará. Não é, e cada chefe de família matarão os cordeiros. Não. É o cordeiro. Muito embora morressem milhares de cordeiros. Eu não tenho nem ideia de quantos cordeiros morreu naquela noite. Não tenho ideia. Mas Deus trata como um cordeiro. Não existe 2 ou 3 ou mais. Não existe. Existe um, que é o meu intermediário, que é a ponte que me liga a Deus. Não existe outro caminho, não existe outro poder, não existe outro nome, a não ser o nome de Cristo, em que há o poder de perdoar os meus pecados. Sempre, sempre no singular. O Cordeiro do Calvário. Há apenas um diante na mente de Deus. Um outro ponto. Estou correndo um pouquinho, porque eu quero falar um pouquinho mais do sangue. E comerão a carne naquela noite, assada com fogo e pães ázimos, e com ervas amargas o comerão. Era para imolar o cordeiro, não é mesmo? E depois não era para comer nada dele cru, era para comer assado no fogo. O cordeiro não era para ser somente morto, mas a sua carne devia ser comida. Isso aponta para uma provisão de Deus. Vocês têm uma marcha muito grande a ser feita. Vocês vão ter que se alimentar. Esse era o alimento que Deus tinha. Agora, a questão era de que essa era a provisão de Deus para aqueles que estavam dentro de casa, assim como o sangue garantiu a proteção no julgamento lá fora. Uma viagem estava diante de Israel e era necessário alimento para fortalecê-los primeiro. Comer, sempre nas Escrituras, aponta para a comunhão, uma comunhão. O Cordeiro fala da pessoa de Cristo, e esse é o alimento de Deus para nós, o pão da vida. Agora,
Assá-los, irmãos, aponta para uma questão. Não é simplesmente assar o cordeiro. Não, aliás, não é simplesmente matar o cordeiro. Tudo nos seus mínimos detalhes vem a ser ainda o assar no fogo. E isso fala de julgamento. Isso fala de nunca se esqueça de que ele está nos substituindo. O Senhor Jesus foi julgado no meu lugar e no seu lugar. Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar. Então, fala do julgamento. Fala do julgamento. Nunca se esqueça que Hebreus diz que depois da morte vem o julgamento. Não comereis dele nada cru nem cozido em água, mas assado no fogo. Tudo foi muito explícito. Além disso, quão cuidadosamente Deus preservou a precisão desse tipo. Está determinado aos homens que morram uma vez e depois disso o julgamento. Hebreus 9, 27. Essas são duas coisas, são muito separadas. Para os perdidos, a morte não é tudo, pois o pior ainda os espera. Depois da morte vem o julgamento. O julgamento de um Deus que odeia o pecado. Portanto, se Cristo tomou o meu lugar na cruz, ele também precisaria tomar o meu lugar no julgamento. E é sabido por toda a The New Life e por todo aquele que gosta de Bíblia, de que nós não passaremos por esse julgamento. Jesus já fez a questão toda. Nós vamos para um julgamento, sim, mas aquilo que fizemos para ele é o julgamento do tribunal de Cristo e não o julgamento do trono branco. Nós não seremos julgados, mas, enfim, fogo aqui fala da ira de um Deus santo. Ele fala de Cristo sendo pecado por nós, segundo aos Coríntios 5 e 21. E não deixareis dele nada até para o dia seguinte. Versículo 10. O cordeiro deveria ser comido na mesma noite em que foi morto. A comunhão não deve ser separada do sacrifício no qual esta comunhão foi fundada. A comunhão é baseada na redenção realizada. Isso aqui significa o seguinte, irmãos, na minha ótica, de que o sacrifício de Jesus, o serviço de Jesus, é algo que aconteceu e está concluído. Nós não precisamos, não se podia comer no dia seguinte, porque é algo que foi feito. Foi terminado, é algo feito, está no passado, já é história. Nada, não é algo progressivo. Não é progressivo. A nossa salvação e o sacrifício vicário, a morte substitutiva de Jesus, não é algo progressivo. É algo que foi feito e foi feito de uma forma completa em uma vez só. Vocês comam dele hoje e terminem a coisa hoje. O que sobrar dele, queimem no fogo para que se acabe. Nós não somos salvos de uma forma progressiva. Isso aqui é Bíblia. Você falta no culto de quinta-feira, então eu sou obrigado a trazer alguma coisa para o domingo, para pegar a igreja um pouquinho mais cheia. Não é mesmo? Quando você é salvo, irmãos, você está salvo por completo. Não é quase salvo. Quase salvo significa dizer completamente perdido. Quase salvo é completamente perdido. A mulher de Ló, nós pregamos no rádio segunda-feira, quem é que ouviu? Não, segunda. Não, eu não tenho. Sexta-feira, então foi sexta-feira. A mulher de Ló, nós pregamos isso. Quase salva, mas completamente perdida. Então, o momento da nossa salvação é um instante, enfim, algo rápido e pam, aconteceu. Daqui para nós podemos, sim, desenvolver a nossa santidade, desenvolver a nossa comunhão com Deus, desenvolver o plano de Deus, mas a minha salvação, ela é instantânea, não é progressiva. A nossa santidade, sim, ela é progressiva. Mas a minha salvação aponta para isso. Olha, vocês comam tudo nesse dia. O que sobrar, não pode sobrar nada. Se sobrar algo, queimem no fogo. Porque o sacrifício de Jesus é completo, não é progressivo. E assim comereis, versículo 11,
com os vossos lombos cingidos, com os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comeloás com pressa, é a Páscoa do Senhor. Isso aponta para a nossa peregrinação no deserto, irmãos. Isso aponta para nós estarmos prontos. Não espera a coisa acontecer, não vai dar tempo. Tem que ser algo planejado. Olha, você já come, mas já esteja pronto. Você já esteja com o teu sapato, né, a roupa vestida. Isso fala de santidade. Isso fala de temor de Deus. Fala da nossa separação. Nós falamos sobre isso, sobre vestes, na quinta-feira passada. Aponta para isso. Sapato no pé, pronto para sair. Cajado na mão, pronto para andar no deserto. A espera disso. Nós estamos esperando, irmãos, a volta desse Cordeiro. Aponta lá na frente, é claro, a volta de Jesus. Enfim, eu não quero me ater a isso, mas nós devemos estar prontos. Não fica brincando, não fica esperando essa questão, viu? Que pode ser tarde. Você não espera o ônibus com o sapato na mão, você espera o ônibus com o sapato vestido, com a mala na mão, tudo certinho, lá no ponto do ônibus. Eu já perdi algumas vezes o ônibus, por isso que eu morava bem pertinho, não, ele aparecendo lá. Eu dei uma bobeada, o ônibus passou e nós perdíamos, de vez em quando acontecia isso. Morando quase dentro do ponto do ônibus. Isso aponta, irmãos, que nós devemos sempre estar expectando a vinda do Senhor. E aqui, então, depois dessa breve introdução, quando eu ver o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O poder desse sangue. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, que é necessário, e ela nos ensina que nós devemos orar, pedir graça de Deus, pedir uma série de questões ao Senhor. Pedir mesmo, porque a Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á. Mas essa questão do sangue, existem questões que nós também temos que pedir. Senhor, me dá esse poder, me limpa com o teu sangue. Existem questões que o sangue de Jesus faz por nós. Existem essas questões. E é claro, para isso eu disse lá no início, não era simplesmente ter o sangue. Nós precisamos aplicar esse sangue. Precisamos aplicar esse sangue. Pela fé, nós devemos nos apropriar das promessas do Senhor expressas nas Escrituras. Dessa mesma forma, o Senhor nos ensinou a pedir o Santo Espírito. Devemos igualmente pedir as bênçãos decorrentes do derramamento do sangue do Senhor Jesus lá no Calvário. Essas bênçãos, que bênçãos são estas? Primeiro, o que tem esse sangue? A questão primeira que eu quero te dizer é o seguinte: a unicidade, ou seja, a singularidade de algo que o Senhor Jesus colocou, que Deus instituiu lá na Páscoa, era o sangue somente. Se nós formos colocar alguma outra coisa, quem sabe lá a pessoa diz, não, mas eu vou fazer um negócio de ouro e vou colocar junto com o sangue. Não valia. É somente o sangue de Jesus. O remédio, irmãos, para a nossa redenção. E ali a questão, irmãos, note bem, no capítulo 11, nós lemos o 12, no capítulo 11, Deus diz assim para Moisés, eu vou passar pela terra do Egito, e todo o primogênito na terra morrerá. Deus não estava fazendo distinção. Todo o primogênito na terra do Egito. Israel morava na terra do Egito. Deus estava incluindo os primogênitos israelenses. Todo o primogênito. Lá ele é enfático. Todo o primogênito na terra morrerá. É claro que Deus estava prevenindo Moisés para que, por sua vez, prevenisse o povo de Israel. Então, irmãos, nós entendemos e aplicamos isso para nós. Eu também era para morrer. Você também era para morrer. O remédio que me salva da morte, o remédio que me livra da morte, não é outro, a não ser o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é que faz toda a diferença.
É esse sangue de Cristo, não é outra coisa, irmãos. Não é porque eu falo bonito, não é porque eu sou filho do fulano, não é porque eu trabalho, nada disso, irmãos. É o sangue desse Cordeiro, é a unicidade, a singularidade dessa coisa, desse produto que nós chamamos de o sangue de Jesus. É Ele que nos salva, é Ele que nos limpa, é Ele, irmãos, é isso que Deus vê na minha vida e na tua vida. É isso que me diferencia do outro, do ímpio, do perdido, daquele que vai morrer. Qual é a diferença? Eu tenho o sangue de Jesus. Essa igreja é lavada, comprada no sangue de Jesus. Eu sou comprado nesse sangue. Isso é a diferença total, ampla. Existem muitas pessoas melhores do que eu lá fora. Sabia disso? Existem, irmãos, existem melhor do que eu e do que você. Está assim, está cheio. Mas e por que... Não, é que eu tenho o sangue. Eu tenho a marca. Eu sou marcado. Eu me sabe? A misericórdia do Senhor me alcançou. E eu estou debaixo deste sangue. Eu estou aqui louco para dizer a questão do manto, mas eu não concordo com esse negócio de manto, nem sei o que é esse manto. Eu estou debaixo do manto. Eu estou quase dizendo, mas eu não vou falar do manto. Eu estou debaixo do sangue. Essa igreja está debaixo do sangue de Cristo. Não tem manto, não tem nada. É o sangue de Jesus. É manto. Graças a Deus. Louvado. A unicidade, a eficácia do sangue. Uma outra questão é a eficácia desse sangue, irmãos. Não tem muita coisa, não tem nhenhenhê. Tu pega o sangue, vai lá e passa na verga, nos umbrais e acabou. Mas será que vai funcionar? Funciona. Funciona. Por quê? Porque foi Ele. É Ele que está reclamando o sangue. Foi Ele quem disse para colocar o sangue. Então tem que funcionar. Não é alguém que pediu por Ele. Ele não foi orientado por ninguém. É Ele a fonte, o juiz, o julgador, o dono da vida, aquele que eu mesmo passarei. E quando eu ver o sangue, a eficiência, a eficácia, o poderio deste sangue. Eu estava vendo esses dias eu acho que o nome dela era Alessandra, alguma coisa assim. E ela deu uma entrevista naquele programa do Danilo Gentili. Eu tenho um pavor daquele Danilo Gentili. Mas quando eu vi a pessoa chorando, a mulher chorando, irmãos, e aí então ele disse assim, mas escuta, eu não me lembro bem o nome dela, mas eu acho... Como? Vanessa, ou Vanessa Drac. Como? Urac? O que ela fazia? Eu não... Ela era uma prostituta assim de primeira linha. De luxo. De luxo. Era algo assim. Pois é, mas o Vanessa... é Vanessa? Andressa. Andressa, escuta, você aparecia pelada, você... Pois é, Danilo, e tal. E aí eu sofri um acidente, ela contando. E eu vi, porque a família dela... Eu entendi que a família dela tinha alguma coisa de cristão na família dela. E eu vi a minha alma saindo do meu corpo. Num acidente de carro, alguma coisa que ela devia ter. E naquele momento, eu só me veio à mente de falar uma coisa: Senhor, tem misericórdia e me dá mais uma chance. E ela disse que Deus falou, que o Danilo perguntando, mas como é que isso acontece? Como é que foi? Não, Danilo, eu ouvi ele falar. Mas você disse que não acreditava em Deus. Sim, eu não acreditava. Mas naquele momento, era a única coisa que eu tinha. Era esse Deus, o Deus da minha mãe, que vive orando por mim, diz ela. Chorando. E aí eu estava justamente nesse ponto do sangue, né? Aí eu vou lá, estudo, fico lá uns 40 minutos, aí eu saio, dou uma saidinha, tal, volto novamente e tal. Eu estava justamente nesse sangue. E nessa ida e frida, eu peguei e escutei esse testemunho. Uma prostituta de primeira linha, que vendia o seu corpo e que teve essa oportunidade. Deus disse a ela, eu vou te dar a oportunidade. Tu vais voltar.
mas tu vais ter que mudar muita coisa. O que for preciso mudar, eu vou mudar. E ela dizendo lá no programa do Gentili, isso aí, eu acho que Deus usa isso para que as estrelas, né, as estrelas deles, ouçam essa questão do que Deus mudou naquela vida. E ela disse assim, esse é o poder do sangue. Essa é a eficácia do sangue. Meu irmão, às vezes o diabo diz assim para mim, ele disse para mim, ele disse para você também, ele disse para todo mundo, não tem jeito. Não é mesmo? Não tem jeito. Tem jeito, irmãos. A eficácia do sangue de Jesus nos purifica de todo. Irmão, não é de uma qualidade, não é de um... Não, isso aqui é muito forte, não posso te perdoar. Não. De todo o pecado. A eficácia do sangue de Jesus que nos perdoa, irmãos. Uma mulher daquela, irmãos, que na nossa visão, às vezes nós queremos nos colocar acima e olhar de cima para baixo. Não sou melhor do que ninguém. Irmãos, na minha visão, quem sabe, se um dia essa não tem jeito, tem que morrer essa coisa ruim, não é? Bandido e tal. Mas se ele se encontrar com esse sangue, se ele pintar a verga da sua casa com esse sangue, se ele se submeter a esse sangue, ele vai encontrar o mesmo perdão que eu encontrei, a mesma salvação que eu encontrei, vai morar comigo onde eu vou morar. Não existe situação que o sangue do Cordeiro não consiga arrumar. O poder desse sangue de Jesus, a purificação dos nossos pecados, irmãos. A eficácia do sangue é a purificação. Qual é uma das etapas, qual é um dos segmentos da eficácia? A purificação dos nossos pecados. 1 de João 1,7. Assim como devemos confessar os nossos pecados para sermos perdoados, devemos crer que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Esse é o poder, a eficácia do sangue de Jesus. Uma outra questão que o sangue de Jesus faz na minha vida, comunhão com o Senhor. Hebreus 10, 19 e 22. A palavra nos revela que nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. O Santo dos Santos era um lugar onde ninguém entrava. Era um lugar escuro, era um lugar sem janela, onde estava a arca, onde estava o propiciatório. O sacerdote, para entrar lá dentro, ele tinha que botar a mão primeiro e espargir aquele incenso para que o ambiente ficava cheio de névoa, cheio de fumaça. E aí então o sacerdote entrava lá dentro uma vez por ano. Uma vez por ano, só o sacerdote. É muita separação. Já pensou nisso? É muita separação. Mas a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia ensina de que quando Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, disse assim, está consumado, e o soldado fura o lado de Jesus Cristo, e o sangue dele verte, a Bíblia diz que o véu que separava, o véu era uma cortina, era como se fosse isso aqui era o lugar santo, e aqui era o santo dos santos. É claro, eu estou aqui, não é mesmo? Então, o santo dos santos. E aí, quando ele disse, está consumado, o véu se rasga. Aquilo que separava, não separa mais. O véu rasgado, o que quer dizer isso? Acesso, comunhão. Agora não precisamos, irmãos, pedir para alguém. Não telefona para ninguém. Não, irmão, pelo amor de Deus, não telefona. Aqui não tem ninguém que telefona. Eu preciso. Vá você. Vá você. A Bíblia me garante que o véu está rasgado. O sangue de Jesus rasgou o véu. Você pode chegar na presença dele. Que coisa linda. Você pode se jogar aonde for. Em qualquer lugar. Aonde você estiver. Onde você estiver. Eu me lembro dessa questão aqui, sabe? Quando eu cheguei aqui, há 18 anos atrás, eu estava trocando, fazendo aquele strip, trocando a cera das Ames da vida. Meu Deus do céu. Aí aquele negócio se misturava com as minhas lágrimas.
chorando, Senhor, não é possível. Eu não ouvi a tua voz. Não foi tu que falasse comigo. E glória! Eu errei. Onde é que eu errei? Jesus, tem misericórdia de mim. Irmãos, ali o Senhor falou comigo. Take it easy, my son. Não foi assim, porque eu ainda nem take it easy eu sabia o que era. Tenha paciência. Tenha paciência. Tenha paciência, eu estou contigo, eu estou aqui. Ali, irmão, naquele fedor, naquela coisa horrível, 2 horas da madrugada, sozinho dentro daquela loja, lavando, chorando. Mas ali o Senhor estava comigo. Ali eu sentia, meu irmão, eu fiquei cheio. Não passava bem lá na porta. O Senhor está aqui comigo. Comunhão. Sabe como é que essa comunhão foi adquirida? Pelo sangue vertido na cruz. O sangue de Jesus nos dá essa comunhão. Glória a Deus mesmo. Glória a Deus. Vitória sobre o nosso adversário. Apocalipse 12:11. Aprendemos que nós venceremos o nosso adversário até o fim pelo sangue do Cordeiro. Irmão, o diabo, quando ele vem para ti, quando ele vem na tua direção, quando ele vê o sangue, ele tem que bater em retirada. Ele bate em retirada. Ninguém vence um homem, uma mulher, um moço, uma moça, um adolescente que está debaixo do sangue de Jesus. É a marca. É a marca. É a marca. Ali ninguém toca. Você é propriedade particular de Deus. Ninguém toca em você. É claro que existe a permissão, é claro que existe o trabalhar de Deus, é claro que existe essa questão de Deus permitir que nós entramos, às vezes, em camisas, como dizia meu pai, camisa de 11 varas, para que nós nos aperfeiçoamos, para nós não confiar no nosso braço, para nós não confiar na nossa força. Não, mas eu posso isso, eu posso. E aí então o Senhor permite. Mas, irmãos, ninguém toca em você, se você tem a marca desse sangue. Vitória, proteção contra o inimigo. Êxodo 12:23. A compreensão, a vitória compreende essa proteção, a exemplo do povo de Israel. Essa questão da Páscoa, irmãos, essa questão da Páscoa, quando Jesus ora lá no Evangelho, ele diz assim, que, olha, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu queria abrir as minhas asas sobre ti, como faz uma galinha com os seus pintainhos. Lembra disso? Está lá nos Evangelhos. Páscoa é a ideia da palavra Páscoa, que puxa uma raiz de uma palavra egípcia, exatamente isso. Estender as asas sobre. Passage. Significa, eu vou passar por cima, eu vou abrir as minhas asas sobre você. Proteção. O próprio Deus estende as suas asas sobre mim e sobre você contra a justiça desse próprio Deus. É Deus nos protegendo da justiça do próprio Deus. Aliás, isso é salvação. O que é salvação? O que é ser salvo? Se você não consegue responder essa pergunta, eu sou salvo de Deus, da justiça de Deus. Nós somos salvos por Deus, da justiça desse mesmo Deus. Deus é amor, mas Ele é justiça. E a minha salvação, a marca desse sangue, me salva dessa justiça. Foi o que aconteceu lá. Quando eu ver o sangue, eu passarei por cima. Eu não vou entrar na casa. Não vai morrer ninguém ali. Vocês vão estar cobertos com as minhas asas. A ideia é essa. Amém? Graças a Deus. Vamos concluir. A libertação de costumes, dos vícios e comportamentos do indivíduo. 1 de Pedro 1, 18 e 19. A palavra afirma que nós somos libertados da vã maneira que herdamos dos nossos pais, pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus está estreitamente ligado à operação do Espírito Santo. A razão é simples. O Espírito Santo só pode operar baseado na obra consumada pelo Senhor Jesus na cruz. Lá na cruz do Calvário. A derramar o seu precioso sangue,
Em outras palavras, ao dar a sua vida pelas nossas vidas. O sangue de Jesus nos ajuda nessa questão. Assim como o sangue de Jesus circula no corpo físico do próprio Senhor Jesus, dando vida a cada célula, o Espírito Santo hoje opera no meio da igreja, opera na minha vida, opera na tua vida. Nós hoje não precisamos mais pegar o sangue do cordeiro e tal, não precisamos mais disso. Nós já temos isso de uma forma espiritual. O próprio Espírito Santo de Deus faz o lugar disso. Ele trabalha na minha vida. Fica de pé comigo, em nome de Jesus. Amado, por que eu trouxe uma palavra alusiva a essa questão da Páscoa? Justamente para isso. O sangue de Jesus foi derramado uma vez na cruz do Calvário, mas ele é aspergido. Nós entendemos, muitas das pessoas entendem isso, sabe? Não, porque Jesus derramou o sangue lá na cruz e tal. Mas nós não podemos parar por aí. Nós temos que nos apossar desse sangue. Não é simplesmente isso, uma outra bênção de Deus é que nós podemos aspergir. Como é que eu me aposto disso? Pela fé. Pela fé. Enquanto você não se apodera, não toma posse desse sangue de Jesus pela fé sobre a tua vida, o sangue de Jesus vai continuar lá na cruz. E lá na cruz, o sangue de Jesus não tem efeito. Você está me entendendo? Você está me entendendo o que eu quero te dizer? Nós precisamos nos apossar pela fé. Como foi dito aqui, eu vou me auto-aspergir desse sangue. É isso, sabe, irmão? Se você decidir fazer isso, eu vou me rolar nesse sangue. Eu vou me cobrir com esse sangue. Eu vou me pintar com esse sangue. Não é simplesmente, o sangue está vertido. E essa é a parte de Deus. O que ele tinha que fazer, ele fez. Eu preciso me apossar disso. Eu preciso aplicar isso na minha vida. Eu preciso me esconder debaixo desse sangue. Para que tanto Deus, com a sua graça, saiba que eu sou marcado, mas o inimigo também deve saber de que eu sou marcado, de que eu sou selado com esse sangue precioso. Aleluia. Tem alguém aqui que ainda não é selado com esse sangue? Tem alguém aqui que ainda não tem a Páscoa em si próprio? Tem alguém aqui que ainda não se apossou dessa grandiosidade? Eu quero dar uma oportunidade. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Graças a Deus. De pé mesmo como estamos, a irmã Kendria.